Antes de começarmos esta transmissão ao vivo, estávamos falando sobre a possibilidade de uma guerra estourar nas próximas, 24, 48, talvez 72 horas, porque todo mundo está fazendo esse tipo de previsão. Mas, quando se trata de drones, tivemos ontem exercícios navais russos e iranianos. E aqui está o que foi dito na Fox News sobre o uso de drones e o quão capazes esses dois países são hoje. Bom, olá, bom dia, Carly. O Irã, como de costume, continua achando que pode sair impune, que os Estados Unidos não estão prestando atenção. Essa postura de guerra, na minha opinião, é um grande erro por parte dos iranianos. A história mostra que isso sempre termina mal para eles. Entre nós e os israelenses, temos muita inteligência sobre eles. Eles gostam de esconder suas operações com drones, sob o disfarce de exercícios, enquanto nós voamos os nossos em plena luz do dia. E acho que essa é a diferença entre um regime que finge projetar força e um exército de verdade que realmente a possui. O que estamos vendo agora não é apenas uma manobra militar de rotina. É uma partida de xadrez no ar. O Irã está reposicionando drones de ataque sob a cobertura desses exercícios com a Rússia. E isso me diz duas coisas imediatamente. Primeiro, eles ainda não querem transparência. Segundo, estão testando esse posicionamento de combate sob uma negação plausível. E, aliás, não vamos esquecer que foi exatamente isso que a Rússia fez antes de entrar em guerra com a Ucrânia. Eles mentiram para o mundo e até para seus próprios soldados, dizendo que estavam realizando exercícios militares. Depois, atravessaram a fronteira e iniciaram as operações. E veja, eu passei muito tempo trabalhando com os MQ-1 e MQ-9 Reaper dos Estados Unidos. Quando o MQ-9 Reaper americano opera naquela região, não estamos fazendo demonstração de força. Estamos coletando informações, estamos mapeando assinaturas de radar, identificando nós de comando e controle, observando como as unidades de drones iranianas se posicionam, com que rapidez se reposicionam, quais frequências utilizam e como estão integradas aos russos. O Reaper não é apenas uma plataforma de ataque de precisão com drones, é um centro de sensores voador. Os Estados Unidos estão reunindo dados importantes antes de uma crise. Mas, na verdade, Teherã precisa pensar muito bem antes de testar novamente a determinação dos Estados Unidos. Ele não sabe do que está falando. Quer dizer, ele diz que é analista de inteligência. Isso mostra que tipo de analista ruim ele era. Porque, em primeiro lugar, esses chamados exercícios navais que estão acontecendo, este é o 8º ano consecutivo em que são realizados. Agora, a China deveria participar disso, mas acho que a China, na verdade, desistiu, porque está acompanhando o Abraham Lincoln com suas forças navais. Mas esse não é um exercício que foi montado nas últimas semanas em resposta à pressão dos Estados Unidos. Não foi feito para demonstrar força aos Estados Unidos. Isso é algo planejado com 18 meses de antecedência. É por isso que eu digo, se esse cara fosse realmente um analista militar, ele deveria saber disso. Mas veja, ele é apenas um propagandista cego. Olha, o nível de sofisticação do Irã foi demonstrado há quase 14 anos, quando eles derrubaram um drone da CIA que acabou se tornando uma espécie de protótipo do Shahed, o que os iranianos produziram. Eles o derrubaram, interceptaram as comunicações e conseguiram assumir o controle e pousá-lo, não derrubá-lo. Depois, fizeram engenharia reversa. Eles também conseguiram colocar as mãos em MQ-9 Reapers. Então, é os Estados Unidos que estão brincando com fogo aqui, achando que temos força militar suficiente para enfrentar o Irã em seu próprio território. Se fizermos isso, vamos sofrer baixas significativas. É muito provável que, se Trump decidir seguir em frente, ele falou sobre, fazer um ataque limitado. O Irã deixou claro, eles não vão julgar se o ataque é limitado ou massivo.
Se forem atingidos, vão retaliar com tudo o que têm. Vão explodir bases americanas, tentar afundar navios americanos e derrubar aeronaves americanas. E a Casa Branca, segundo me informaram por canais militares, foi informada de que há a possibilidade de 10.000 baixas americanas. Pense nisso. Isso é mais do que as baixas que tivemos no Afeganistão e no Iraque ao longo de um período de 20 anos, de 2001 até 2021. Então, o custo potencial aqui é astronômico. E, novamente, esse analista militar de brincadeira. Tudo o que ele faz é fazer propaganda e promover uma narrativa. E você se pergunta quanto ele recebeu. Eu vi isso antes da guerra do Iraque em 2003, com algumas das pessoas que falaram, como Barry McCaffrey, com quem antes disso eu havia me sentado frente a frente no refeitório do presidente, tomado café da manhã e jantado, e achava que era uma pessoa realmente decente. Ainda é uma pessoa decente, mas fez propaganda. Fez propaganda para a Fox, para a CNN e para vários outros, falando da guerra do Iraque, em termos positivos e assim por diante. E eu sei que ele recebeu dinheiro por isso. Para mim isso é imperdoável. Deixe-me elevar o nível. Larry acabou com ele em termos de detalhes minuciosos, mas vamos olhar para isso como se eu estivesse de volta ao Departamento de Estado. Vamos analisar isso de uma perspectiva de relações globais. O que ele quer dizer ao falar o que disse sobre um país soberano que não representa ameaça alguma aos Estados Unidos da América? Um país que só está sendo ameaçado pelos Estados Unidos por causa de sua relação com Israel. Ele é livre para fazer o que quiser em seu próprio ambiente, quando e como quiser, desde que isso não afete, neste caso, alguma operação, digamos, e estou extrapolando aqui, que os Estados Unidos possam estar conduzindo no Mar da Arábia, como a liberdade de navegação ou algo do tipo. Nada disso está acontecendo. Nós é que somos os culpados aqui. E mesmo assim, olhe para ele. Ele não faz nada além de acusá-los de serem os culpados. E daí? É como o Ahmadinejad me disse em Nova York quando eu estava conversando com ele sobre um acordo de incidentes no mar. Vamos deixar isso claro agora, ele disse. Quem tem litoral no Golfo Pérsico? 1.800 milhas náuticas ou mais. E quem não tem nenhum? Bingo. Tudo bem. Temos o direito de estar em águas internacionais, e a lei do mar diz isso, aquilo e mais alguma coisa sobre elas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um ponto. Este é o país deles. Esta é a esfera de influência deles. Nós estamos lá. O que ele estava a respeito disso? E eles estamos nos preparando para fazer. Sim, Larry, Donald Trump disse que deu ao lado iraniano de 10 a 15 dias. 10 dias. 10 dias. O que há de tão importante, sabe, quando você olha o que estão dizendo na mídia tradicional? Basicamente, estão dizendo que os Estados Unidos pediram ao lado iraniano que não houvesse enriquecimento. Mas isso não parece ser o caso. Arakchi deu uma entrevista e disse algo totalmente diferente. Aqui está o que ele disse sobre a segunda rodada de negociações. Bem, acho que as especulações que você acabou de fazer não são verdadeiras. Estamos trabalhando juntos agora. Quais? Não ofereceram nenhuma suspeita. E o lado dos Estados Unidos não pediu enriquecimento zero. Deixe-me te interromper aí. Porque o que foi noticiado... Então, eu só quero, para as pessoas que estão assistindo ao programa e leram isso, deixar claro, a sua posição é que os Estados Unidos não pediram uma suspensão permanente do enriquecimento. É isso que você está me dizendo. Sim, o que estamos discutindo agora é como garantir que o programa nuclear do Irã, incluindo o enriquecimento, seja pacífico e permaneça pacífico para sempre. Como você conectaria isso? Porque é inacreditável. Sabe, eles não falaram sobre isso, mas estão pedindo mais na grande mídia.
Não, não estamos apenas pedindo que ignorem o enriquecimento de urânio em solo iraniano, mas também estamos pedindo outra coisa, em termos de mísseis balísticos, em termos de apoio ao Hamas, ao Hezbollah, aos iemenitas e a tudo isso. Bem, veja, se Donald Trump realmente estivesse no comando, se ele fosse o verdadeiro tomador de decisões, acho que ele provavelmente aceitaria esse acordo. Mas vamos dar um passo atrás e olhar para o quão ridículo é esse processo. Os principais negociadores de Trump são Steve Witkoff e Jared Kushner, seu genro. Eles estavam em Genebra na última terça-feira. Como isso deu certo? Esses caras eram como uma tripulação em um submarino, revezando o beliche, certo? Um cara deita e dorme, depois o outro deita e dorme. Porque o que eles fazem? Primeiro, estão Witkoff e Kushner com os russos e os ucranianos. Conversa, 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 conversa. Ah, com licença, precisamos ir para outra sala. Então eles correm para outra sala e, em vez de falar com os iranianos, conversam com um sujeito de Omã. E eles dizem, certo, digam aos iranianos que acreditamos em X, Y e Z e voltaremos para ouvir a resposta. Aí correm de volta para outra sala e com os russos e os ucranianos é tipo, não podemos todos nos dar bem? Ah, espera, já temos uma resposta. Quem faz isso? Isso é uma piada. Essas pessoas não são sérias. E no fim, não havia iranianos e americanos conversando diretamente. Até que isso aconteça, não teremos uma negociação séria. Tudo isso é uma farsa. E precisamos parar de fingir que tem algum significado. Porque na realidade, o que vimos da última vez foi que eles tinham algum tipo de acordo, em que Witkoff disse, certo, sim, permitiremos que vocês continuem algumas negociações de enriquecimento mínimo. Ele volta para Washington e diz, chefe, esse é o acordo que conseguimos. E então toda a turma sionista começa a chutá-lo. Daqui a pouco, bem, deixa pra lá. Não era isso que queríamos dizer. Eu disse, isso é. E agora eles tentam fingir que isso é sobre negociar o fim do programa nuclear do Irã. Como você pode encerrar um programa que, segundo Trump, já foi obliterado? Quer dizer, não dá para acabar com algo que já foi destruído. A falta de lógica e consistência nisso é enorme. É por isso que eu digo que tudo isso é teatro. Não tem absolutamente nenhum significado. A única coisa que guia Trump nisso é: posso atacar eles e causar o tipo de dano que quero sem matar minha administração? Essa é a única questão em jogo. Qual seria a resposta a esse chamado? Concordo 100% com o Larry. Elevar Jared Kushner ao status de enviado especial foi simplesmente risível. Agora entendo que eles estão considerando seriamente se devem fazer isso, porque um enviado especial precisa comparecer ao Congresso e ser questionado, pelo menos em parte, sobre quais são suas credenciais e o que ele pretende fazer, esse tipo de coisa. Pelo menos é o que se espera. Essa tem sido a prática e o costume. Isso não o torna um diplomata. Você não pode simplesmente dizer poeira mágica, e o Larry está absolutamente certo. Fiquei surpreso quando Netanyahu estava listando aquelas coisas e olhando para o corredor, não sei o que ele estava olhando, cartões de referência ou algo assim. Então ele chega à parte sobre o Hamas, o Hezbollah e todas as organizações terroristas e diz que elas precisam ser eliminadas. Isso faz parte do acordo, sabe? As 4 coisas que ele listou que precisavam fazer parte do acordo. E eu fico pensando comigo mesmo. Espera um minuto. Você disse que eles foram destruídos. Você disse que os destruiu completamente. Hezbollah e Hamas ainda estão lidando com o Hamas, dá pra ver isso. Você sabe quantas pessoas eles mataram desde o cessar-fogo? Quero dizer, só pela admissão do Haaretz, 200 pessoas mortas desde o início do cessar-fogo. Dobre isso, triplique, provavelmente. Mas isso não é um cessar-fogo. Ele ainda está fazendo exatamente o que fazia antes, e aumentou isso na Cisjordânia. Essas pessoas são os mentirosos de marca maior, sem dúvida alguma. Diplomatas, me poupe. E acho que os iranianos finalmente perceberam isso. Então não acho que estejam acreditando em nada do que ouvem,
além do fato de que as bombas vão cair. Como é que Donald Trump, se ele começar uma guerra contra o Irã, pode querer uma guerra rápida? Simplesmente não consigo ver Donald Trump sendo paciente o suficiente para sustentar um conflito longo e arrastado. Como isso é possível, Larry? Quem vai convencê-lo de que será uma guerra rápida e de que ele vai tirar algum proveito disso? Tudo o que você precisa fazer é olhar para a história. Provavelmente a única vez em que tivemos algo que eu chamaria de semi-rápido, e nem foi realmente uma guerra, foi quando decidimos realizar uma mudança de regime no Panamá e nos livrar de Manuel Noriega. Lançamos uma operação militar, tomamos o aeroporto de Tocumen, o aeroporto internacional, e saltamos de paraquedas. Não me lembro se foi a Semtipirsipa ou a 8-Semticita. Foi a 8-Semicita. Mas tínhamos vantagem naquela época. Ainda havia presença dos Estados Unidos em Quarry Heights. O Southcom ainda estava baseado lá. Também tínhamos presença em Colón. E mesmo assim levou vários dias para capturar Noriega. Fora isso, toda guerra rápida que tivemos acabou se transformando em um conflito prolongado. E veja, a invasão do Iraque em 2003 é o maior exemplo disso. Começamos em março e, entre aspas, missão cumprida, em maio. E então, anos depois, ainda estávamos lutando contra uma insurgência. Ainda não tínhamos controle do país. Essa visão excessivamente otimista, e Deus tem sido típica da Força Aérea, desde quando era um corpo aéreo do Exército na Segunda Guerra Mundial, com a 8ª Força Aérea, de que achavam que sempre poderiam vencer uma guerra pelo ar. Bastava lançar bombas suficientes e causar destruição suficiente, e Deus, o povo se renderia. Na verdade, tivemos, se quiser chamar assim, um experimento de laboratório em Gaza. Veja o que os israelenses fizeram com Gaza. Uma área de 5 milhas de largura, 25 milhas de comprimento. Bastante contida. Eles literalmente incineraram o lugar nos últimos 2 anos. E mesmo assim, ainda não o controlam. Quero dizer, os israelenses tinham a vantagem de um exército de 300 mil homens enfrentando um grupo de 30 a 40 mil insurgentes subterrâneos. Então essa fantasia que temos de que vamos lançar todos esses ataques aéreos, estão esquecendo que o Irã tem voz nisso, mas também agora a China e a Rússia. E estamos vendo a China e a Rússia se envolverem com o Irã em um nível e escala nunca vistos antes. Vale notar que em 29 de janeiro, após o fracasso daquela Revolução Colorida, o Irã assinou um acordo trilateral com a Rússia e a China. Isso se soma ao acordo bilateral que o Irã e a Rússia assinaram há 1 ano e que o Irã e a China assinaram há cerca de 3 anos. Então eles intensificaram isso. Vimos os chineses implantarem seu radar mais avançado, capaz de detectar aeronaves furtivas a 300 milhas das fronteiras do Irã. Vimos sistemas de defesa aérea russos, S-300, S-400, sendo implantados e integrados a esse sistema de radar chinês. E vimos, há apenas 2 semanas, a Rússia fornecer ao Irã alguns helicópteros de ataque. Agora, por que eles fariam isso? Bem, agora soubemos que, supostamente, Forças Especiais Britânicas, SAS, foram inseridas no Irã em um esforço para realizar e promover uma insurreição. E mais uma vez, essa fixação com as forças de operações especiais é simplesmente idiota, porque tenho certeza de que, como o coronel Wilkerson deve se lembrar, durante a Primeira Guerra do Golfo, os britânicos enviaram uma unidade para tentar encontrar alguns mísseis Scud. Eles escreveram um livro sobre isso, chamado Bravo 20. É uma história sobre como a maioria desses britânicos morreu de exposição ou foi morta pelos iraquianos. 2 ou 3 deles sobreviveram. Mas a ideia de colocar forças de operações especiais em solo iraniano ignora o fato de que um ser humano só pode carregar uma certa quantidade de munição, comida e água. E quando você está se movimentando nas montanhas do Irã, isso acaba com você.
Então, como eu disse, esse mundo de fantasia em que os planejadores militares dos Estados Unidos estão vivendo, eles vão ter um despertar bem rude se decidirem seguir adiante com o ataque ao Irã. Eu não sei. Só para acrescentar a isso, eu não sei o que esses caras estão pensando, porque quando eu estava no PACOM, o Comando do Pacífico na época, e éramos o provedor de forças para aquela coisinha chamada Comando Central, tínhamos um grande planejamento em andamento para lutar contra os soviéticos no Irã, porque achávamos que eles estavam no Afeganistão. Eles sempre cobiçaram um porto de águas quentes no extremo sul do Golfo Pérsico. Então não é preciso ser um gênio para perceber que, eles vão descer pelo Irã e tentar fazer isso. Porque o que eles querem no Afeganistão, além da questão política com o presidente. Então começamos a planejar. Deixa-me te contar uma coisa. Quando você chega às montanhas Zagros, sabe, Nima? Quando chega àquele terreno que quase matou Alexandre, o Grande, na verdade eu sou das montanhas Zagros. Você tem um problema real, um problema sério. Nós não conseguíamos ver como iríamos fazer colunas blindadas passarem por lá sem sofrerem grandes perdas, porque tudo que você precisa fazer é um Hannibal, ficar nas bordas do desfiladeiro e destruir os tanques. É um terreno difícil. Eu sei que a tecnologia avançou e tudo mais, mas é um terreno difícil, e não acho que esses caras estejam considerando quão complicado isso seria. Mas isso me mostra que o Larry está certo. Eles estão contando com o poder aéreo. Eles estão apostando nisso. Eles não estão pensando em colocar ninguém em terra, exceto alguns idiotas do SAS britânico, só para poderem participar da ação. É basicamente tudo que a Grã-Bretanha tem. Eles não vão colocar ninguém em terra. São espertos o bastante para não fazer isso. Não vão colocar blindados em terra. Não vão colocar nada em terra. Vão contar com bombas e mísseis, ponto final. E me desculpe, como o Larry disse, isso não vai resolver. Então, o que você faz quando chega ao fim desse gasto de bilhões de dólares e talvez com algumas plataformas afundadas pelos iranianos lá no norte do Mar da Arábia, o que vai colocar uma lista de baixas na primeira página, acima da dobra, no lado direito do New York Times. Algo que os americanos não viram em toda a sua vida. O que você vai fazer então? Onde está a sua presidência, então? Bem, deixe-me apontar, sabe, Nima. Uma das coisas que está acontecendo é que há altos formuladores de políticas no Departamento de Defesa, na CIA e na Casa Branca, que acreditam haver uma oposição esmagadora ao Ayatollah, a República Islâmica. E em que isso se baseia? Bem, foram feitas pesquisas, enquetes realizadas no Irã, conduzidas por um grupo chamado GAMA, G-A-M-A. Presumo que seja assim que se pronuncia. Eles ficam sediados nos Países Baixos e trabalham em conjunto com uma empresa que fornece VPN, Visafone ou algo assim, sediada em Ottawa. Então comecei a investigar. Quer dizer, eles têm esses resultados. Fizeram essa pesquisa, foi feita pela internet, então estão confiantes de que obtiveram resultados realmente bons. 80% dos iranianos odeiam os mulás e mal podem esperar para se livrar deles. 80%. Então examinei a fonte de financiamento. NED, o National Endowment for Democracy e a USAID. Vai entender. A família Pro-Lobby. Agora, analise isso e observe a Universidade de Maryland, que realizou pesquisas usando a técnica tradicional de entrevistas telefônicas. O pessoal da Gammon diz, não dá para confiar nisso, porque o regime no Irã é tão autoritário que as pessoas com certeza não vão dizer a verdade. Mas as pesquisas de Maryland mostram exatamente o oposto. Menos de 20% insistem que os mulás precisam sair. Bem, os formuladores de políticas dos Estados Unidos se apegaram aos resultados pelos quais o próprio governo americano pagou para justificar sua percepção. E ainda assim, eu acho, e vou direcionar isso de volta a você, porque pode falar sobre sua própria experiência, que esquecemos o que aconteceu nos Estados Unidos quando fomos atacados em 11 de setembro. E sem entrar na questão de se a CIA esteve envolvida ou não, o efeito foi unir,
democratas, republicanos e independentes independentes fora, porque havíamos sido atacados de fora. Bem, deixe-me sugerir que aquela guerra de 12 dias em junho passado teve o mesmo efeito no Irã. Porque veja, como você e eu conversamos com o professor Morandi, você realmente não tem lembrança, é jovem demais. Você não tem lembrança da guerra Irã-Iraque. Aquela guerra, de fato, inspirou certo nacionalismo no Irã. Mas desde o fim daquela guerra, não houve um único evento que tenha galvanizado o público iraniano até 13 de junho de 2025. E, de repente, pela primeira vez, eis o Irã sendo atacado, atos de guerra, por Israel e pelos Estados Unidos, sem motivo, sem justificativa. E isso, de fato, uniu o Irã de uma forma que não acontecia havia, digamos, 30 anos.